Oi, seja bem-vindo ao canal Vozeando, o som dos livros. Hoje eu trouxe para vocês mais um capítulo de Orgulho e Preconceito. Nesse capítulo, Liz e Jane têm impressões muito favoráveis a respeito do jovem Billy. Mas o que será que acharam de suas irmãs? De onde veio a fortuna da família Billy? Veja isso e muito mais agora no capítulo 4 de Orgulho e Preconceito. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth estavam sozinhas, a primeira, que antes tinha sido cautelosa em seus elogios ao Sr. Billing, expressou para sua irmã o quanto o admirava. Ele é exatamente o que um jovem deve ser, disse ela. Sensato, bem-humorado, animado, e nunca vi modos tão bons, com tanta naturalidade e tão perfeita educação. E ele é bonito, respondeu Elizabeth, o que um jovem também deve ser, se possível. Assim, ele é um homem completo. Fiquei tão lisonjeada quando ele me convidou para dançar uma segunda vez. Eu não esperava tal elogio. Não? Eu esperava por você. Mas essa é uma das grandes diferenças entre nós. Você sempre se surpreende quando recebe elogios. E eu nunca. O que poderia ser mais natural do que ele lhe convidar para outra dança? Seria impossível ele não ver que você era 5 vezes mais bonita do que todas as outras mulheres na sala. Não lhe seja grata por isso, mas ele é realmente muito agradável. Eu lhe autorizo a gostar dele. Afinal, você já gostou de pessoas muito mais estúpidas? Lizzie! Oh, você consegue gostar de qualquer pessoa. E sabe bem disso. Você nunca vê defeito em ninguém. Todo mundo é bom e agradável aos seus olhos. Eu nunca ouvi você falar mal de um ser humano em sua vida. Eu não gosto de julgar ninguém precipitadamente, mas sempre falo o que penso. Eu sei que você faz. E é isso que me pasma. Todo o seu bom senso, ser assim tão genuinamente cega às loucuras e tolices dos outros. É bastante comum ver fingir de inocência, mas ser sincera, sem se exibir, ou usar de artifícios buscando o lado bom no caráter de todos para torná-lo ainda melhor e não dizer nada de mal, pertence apenas a você. E você gostou também das irmãs dele, não é? Mas as maneiras delas não são iguais às dele. Realmente não são, a princípio. Mas quando se conversa com elas, são mulheres muito agradáveis. A senhorita Billing deverá morar com o irmão e cuidar da casa dele. E ou estou muito equivocada, ou encontraremos nela uma vizinha encantadora. Elizabeth ouviu sem rebater, mas não ficou convencida. O comportamento daquelas damas durante o baile não foi calculado para agradar a todos. E com maior rapidez de observação e temperamento menos flexível do que sua irmã, bem como tendo um julgamento que não é atenuado por atenções lhes dadas, Lizzie estava pouquíssimo disposta a aprová-las. De fato, elas eram damas muito elegantes, não careciam de bom humor quando estavam satisfeitas e sabiam ser agradáveis quando desejavam. Porém, eram orgulhosas e convencidas. Elas eram muito bonitas. Foram educadas em um dos melhores colégios particulares de Londres. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras. Tinham o hábito de gastar mais do que deveriam e de se associar com pessoas de elevada posição. E por todos estes aspectos, acreditavam ter o direito de pensar bem de si mesmas, enquanto olhavam os outros como inferiores. Elas eram de uma família respeitável no norte da Inglaterra, uma circunstância que estava mais profundamente gravada em suas memórias do que o fato de que a fortuna do irmão, bem como a delas mesmas, foram adquiridas através do comércio. O Sr. Billing herdou propriedades no valor de quase 100.000 libras do seu pai, que pretendia comprar uma propriedade rural. Contudo, não viveu para isso. O Sr. Billing possuía a mesma intenção e, às vezes, escolheu um condado, mas
Como agora estava numa boa propriedade e usufruindo a liberdade de uma mansão, muitos daqueles que bem conheciam seu temperamento tranquilo acreditavam que ele passaria o resto dos seus dias em Netherfield e deixaria a compra para a próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele adquirisse uma propriedade, e embora no momento estivesse estabelecido apenas como inquilino, a senhorita Billy não se recusava de forma alguma a administrar sua mesa. Até a senhora Hurst, casada com um homem de mais estilo do que riqueza, estava disposta a considerar a casa do irmão como sua, quando lhe convinha. Sr. Billing tinha atingido a maioridade há 2 anos, quando lhe foi casualmente recomendado ir olhar Netherfield House. Ele, enfim, decidiu olhá-la, e na visita de meia hora gostou da localização e de suas principais salas, bem como ficou satisfeito com os elogios que o proprietário lhe fez, e a alugou imediatamente. Havia uma forte amizade entre ele e Darcy, apesar de terem personalidades tão opostas. Billing era querido por Darcy por ser tranquilo, sincero e de temperamento flexível, embora tais características se contrastassem muito com as dele mesmo, ainda que Darcy estivesse bem satisfeito com seu próprio modo de ser. Com respeito a Darcy, Billy tinha a mais firme confiança e dava muito valor a seu julgamento. Em entendimento, Darcy era superior. Billy não era de forma alguma deficiente, mas Darcy era inteligente. Ele era ao mesmo tempo arrogante, reservado e meticuloso, e suas maneiras, embora bem educadas, não eram convidativas. A esse respeito, seu amigo tinha grande vantagem. Billing sempre era apreciado onde quer que ele aparecesse, enquanto Darcy estava continuamente provocando desagrado. A maneira como eles descreveram o baile em Meryton era-lhes bem característico. Billy nunca conhecera em toda a sua vida pessoas tão agradáveis ou garotas mais bonitas. Todos foram muito gentis e atenciosos com ele. Lá não havia formalidade nem rigidez. Ele logo se sentiu à vontade com todos no ambiente. E quanto à senhorita Bennet, ele não poderia conceber um anjo mais belo. Darcy, ao contrário, tinha visto uma reunião de pessoas de pouca beleza e nenhuma elegância. Por nenhuma delas sentiu o menor interesse e tampouco recebeu delas atenção ou simpatia. Reconheceu que Miss Bennet era bonita, mas sorria demais. A senhora Hurst e sua irmã concordaram com isto, mas ainda assim a admiraram e gostaram dela. Diziam que ela era uma moça doce e alguém a quem elas não se oporiam em conhecer melhor. Miss Bennet foi, portanto, considerada uma moça encantadora, e o Sr. Billing se sentiu autorizado por tal elogio a pensar nela do modo que desejassem. Obrigado por ouvir o conteúdo desse canal. A sua presença e participação aqui são muito importantes. Se gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para que você acompanhe a sequência dos capítulos. Muito obrigado e até a próxima!